Galera, é o seguinte, você entrou mais uma vez no mundo do Survival Horror. Boa sorte. Depois do sucesso estrondoso que o Resident Evil 1 fez, naturalmente uma sequência seria planejada pela Capcom para começar a extrair ao máximo que a franquia poderia proporcionar. E isso foi feito com bastante êxito. Só nos primeiros dias, apenas no Japão, Resident Evil 2 chegou a vender cerca de 1,4 milhões de unidades dentro de uma projeção de vendas gerais ao redor do mundo que estipulava 2 milhões de cópias. E para fazer esse sucesso houveram muitos segredos, mas surpreendentemente, no fim das contas, o segredo que o time de desenvolvimento trabalhou no jogo foi o segredo do vazio. Um vazio proposto para ele. Esse vazio podia ser em detrimento de limitações da época, falta de amadurecimento da indústria ou até mesmo porque a Capcom estava com uma certa pressa para lançar o jogo, visto que o game foi desenvolvido 2 vezes se considerarmos que um dos projetos foi cancelado. Mas o fato é que com o pouco ofertado fizeram muita coisa. Resident Evil 2 é um dos poucos jogos de survival horror da época do PS1 que mesmo que você passe pelos mesmos locais diversas vezes, ainda assim você vai se sentir hostilizado. É como se você nunca conhecesse determinado local o suficiente, vai sempre surgir algo novo. E para tudo isso existe uma explicação. Uma explicação que pode ser técnica ou de narrativa, e com ela temos o pináculo da franquia. Resident Evil nunca havia ficado tão bem até o lançamento de Resident Evil 4. É possível dizer que em diversos termos, mesmo diante de tantas limitações por conta da época, Resident Evil 2 de 1998 conseguiu trazer muito mais méritos que o remake do jogo, que foi lançado em 2018 em um período muito mais avançado, que por sua vez já tem vários méritos também. Só que ao contrário do remake, ele não precisou de muito para impressionar. No geral, é um jogo vazio. Diria que considerando o que foi oferecido no primeiro game, Resident Evil 2 tinha tudo o que os fãs queriam. O jogo tinha muito mais história, mais cenários, um maior número e variedade de inimigos, além de melhores gráficos. Só que é estranho pensar como ainda assim ele é um jogo vazio, com pouquíssimas coisas. E mais estranho ainda é descobrir que isso consegue dar uma vantagem absurda para ele, mesmo nos tempos atuais. Porque se tinha pouca coisa sendo exibida, esse pouco podia ser muito bem trabalhado. E no fim, o pouco foi tão bem trabalhado que se transformou em muito. E vocês vão perceber isso até o final. Ao assumir o controle do protagonista, sua principal tarefa é atravessar as ruas de Raccoon City. E nesse ponto, a parte técnica já favorece isso, não apenas pelas ruas agora fazerem parte do cenário, algo que o anterior não se atreveu a fazer, mas porque mesmo concentrando o maior número de inimigos, o jogo ainda se propõe em fazer você se sentir sozinho e isolado do mundo, como se você estivesse dentro de um filme ou como se você estivesse se imaginando dentro daquela situação. Caminhando, a gente vê tudo destruído, corpos espalhados pelos locais, carros pegando fogo e ambientes completamente sujos e abandonados. Tem apenas você e os inimigos, que no fim das contas não representam mais nenhuma figura humana, ou seja, não tem ninguém do seu lado, apenas monstros. Você tá ali por conta própria agora. Tecnicamente, o Resident Evil 2 impressionou por aqui porque essa melhoria técnica brinca com o imaginário do jogador. Talvez se você jogou esse jogo enquanto criança, você não pensou nisso, mas jogando hoje em dia, se observarmos a variedade dos zumbis, a gente vai ver zumbis que eram policiais, outros poderiam trabalhar em algum tipo de segurança de estabelecimento e mais alguns que eram apenas civis. É interessante pensar como o aprimoramento técnico permitiu que os desenvolvedores conseguissem trazer para frente da história subjetiva do jogo o que aconteceu com a cidade. Ver essa quantidade de pessoas de diferentes classes sociais tentando atacar você e nenhum humano para te ajudar, passa a impressão apocalíptica que a cidade demanda depois desse ataque zumbi. Um vazio que mesmo a mansão do primeiro jogo, com muito menos inimigos, precisou apelar para grandes salões inóspitos com trilha sonora relaxante para poder atingir. Em palavras mais simplificadas, o que eu tô querendo dizer é que esses inimigos povoam o jogo, aparecendo em quantidade de locais estratégicos para que o console pudesse brincar com a variedade social deles, mas por outro lado, eles não conseguem preencher a presença humana que os protagonistas Leon e Claire estão buscando para poder ajudá-lo, e por isso você se sente tão sozinho enquanto explora essas áreas do game. O nosso imaginário então entra em cena quando lembramos que essas pessoas deixaram famílias para trás e que muito provavelmente essas famílias também acabaram se transformando em zumbis. Essa é uma idealização que o original permite que você faça muito mais do que o remake dele, porque a sensação que se tem é que os trechos externos por aqui têm mais relevância. O remake é apenas uma linha reta que te guia até a delegacia, que na segunda jornada nem acontece. Já o original te faz andar
andar pelas ruas, pela loja de arma, pelo beco, pela quadra, atravessar pelo ônibus e tudo isso pensando em como você pode escapar dessa variedade de zumbis, mostrando que todos estão mortos e que graças aos aprimoramentos feitos, se compararmos com o jogo anterior, tudo aqui é muito maior. E é nessa linha que a gente começa a entender o que está por trás de elementos como esses e que outros eventos acontecem para poder te impressionar ainda mais com essa sensação de vazio. O desenvolvimento de Resident Evil 2 não foi tão tranquilo quanto você imagina. Após o término do desenvolvimento de Resident Evil 1, Shinji Mikami passou a direção para Hideki Kamiya. Depois do sucesso do primeiro jogo, o criador da franquia foi promovido dentro da Capcom e passou a direcionar sua atenção para a parte dos negócios da empresa, atuando em sequências como o próprio Resident Evil 2 como uma espécie de supervisor apenas. Nesse meio, Kamiya ainda era inexperiente. Para piorar, sempre teve uma preferência pelo gênero de ação, algo que qualquer fã dos Resident Evil clássicos abomina. E é por isso que no primeiro projeto de Resident Evil 2 existia um ritmo levemente mais frenético de gameplay, que até então não havia incomodado a Capcom. Só que a falta de peso dramatúrgico na história foi algo que não passou desapercebido pela empresa. A era do PS1 estava sendo conhecida por começar a atingir feitos hollywoodianos. Peso na trama era algo inegociável, precisava existir. Então, para consertar o grande erro que havia sido a primeira versão de Resident Evil 2, reiniciaram todo o projeto do zero e contrataram um roteirista com muita experiência para poder trabalhar com a história do jogo. Esse roteirista foi ninguém menos que Noboru Sugimura. Pensar que Sugimura ficou responsável apenas pela trama do jogo e que isso foi pouca coisa é um tremendo erro. Mesmo que indiretamente, a visão dele para o projeto acabou tocando diversas outras áreas do desenvolvimento. Existe muita coisa que apareceu durante a gameplay apenas porque Sugimura trabalhou em cima da narrativa do game, e isso ajuda na sensação de vazio que a gente sente enquanto explora. Vou exemplificar para ficar de melhor compreensão. A trama de Resident Evil 2 apresenta 4 vertentes e com apenas 2 protagonistas. E esse já é um exemplo de como trabalharam com muito pouco. Apenas 2 protagonistas conseguem ter variações de gameplay e principalmente de história dependendo de como você joga. Nas 2 primeiras vertentes a gente vai ter a campanha A com a Claire e a campanha A com o Leon. E dentro da campanha A, para cada personagem vai aparecer uma coisa de diferente, embora a ordem de exploração entre essas campanhas seja bem parecida. Já nas 2 outras vertentes, temos a campanha B com o Leon e a campanha B com a Claire, em que os eventos para cada um vão ser diferentes, tanto se comparados com a campanha A de cada um deles, quanto se compararmos com a campanha B entre eles. A grosso modo, existem 4 maneiras de jogar Resident Evil 2 original, e o melhor é que essas 4 maneiras conseguem ser únicas e conversam entre si. Cada uma vai ter uma coisa de diferente para poder ser apresentada. O melhor de tudo é que, diferentemente do remake, a conexão entre os personagens aqui ao longo da campanha é muito valorizada, e a perspectiva de cada um deles também. Isso faz com que em diversos momentos se tenha uma ideia do que um personagem estava fazendo, enquanto o outro estava fazendo outra coisa. A narrativa é muito bem fechada aqui, mesmo na gameplay. O caminho que Leon traça para chegar até a Claire é diferente do caminho que Claire traça até chegar ao Leon na segunda campanha, e o que eles vão experienciando até esse encontro é completamente particular também. No original, ter isso valorizado foi muito importante, porque esse sentimento de vazio acaba sendo exponenciado. Você não tem muito controle do que está acontecendo na delegacia ou em qualquer outro cenário. Coisas diferentes podem acontecer diante da ordem que você joga, e por isso tem sempre uma coisa nova quando você está jogando os diferentes cenários propostos pelo game. Por isso, zumbis podem invadir diferentes locais dependendo das suas ações ou durante a gameplay, e existe um reposicionamento de inimigos dependendo da campanha ou de com quem você está jogando. E é por esse motivo que a gente, mesmo conhecendo tão bem o cenário de Resident Evil 2, ainda assim, mesmo com tantas idas e vindas, parece que a gente nunca conhece o local bem o suficiente. Mas eis que chega mais um impacto da trama, a partida dos poucos e raros personagens humanos que aparecem ao longo dela. Esse é o ritmo de Resident Evil 2 vazio. Os poucos humanos que aparecem não ficam muito tempo para te fazer companhia, e muitas das vezes nem contam toda a história deles de maneira verbal. Um trabalho de gênio de Sugimura, diga-se de passagem, dando margem para outros jogos terminarem de contar uma história ou aprofundarem ela, ou então espalhando arquivos de textos para poder desenvolver melhor determinado personagem. E isso acontece porque são poucos personagens humanos e a maioria deles tem uma participação curta, mas no fim eles têm muito para poder oferecer
oferecer porque foram muito bem trabalhados. É fácil trabalhar com o pouco, você consegue desenvolvê-lo melhor. Se você joga com a Claire na campanha A, você vai conhecer o Kendall. Ele logo morre enquanto luta e te faz seguir em frente por um corredor estreito e vazio com um som tenebroso do vento da cidade totalmente destruída para poder avançar na história do jogo. Kendall é um personagem que tem relevância porque ele trabalhou para os Stars, a equipe de Jill e Chris no jogo anterior, na parte de equipamento, e tem muito mais história para poder contar ao longo de outros jogos da saga. Mas mesmo diante dessa suposta relevância dele, ainda assim o jogo mata logo no começo. Agora, se você joga com o Leon na campanha B, é possível ver um policial sendo devorado por zumbis e um helicóptero caindo logo em seguida, bloqueando a passagem que você encontra bloqueada na campanha A e te contando como seu caminho na primeira campanha foi obstruído. Depois vamos encontrar personagens como Sherry, Annette e Ada, que fazem uma aparição relativamente ampla, mas no fim a narrativa também se livra delas. E é uma dispensa que cria um vácuo emocional nos personagens e às vezes no próprio jogador também. Com Annette, esse vácuo aparece porque ela é mãe de Sherry, uma criança que cria um laço com Claire. Depois da morte de Annette, por exemplo, Sherry foi entregue ao governo americano por ter contraído o G-Vírus enquanto os eventos de Resident Evil 2 se desenvolviam. Claire costumava realizar visitas regularmente a ela, e inclusive alerta sobre o chefe dela, o Simmons, vilão de Resident Evil 6, dizendo que havia algo de errado com ele. Mas ainda que Claire tenha se mantido presente depois do fim de Resident Evil 2, o que restou para Sherry? Nada, apenas um vazio. Nenhum laço familiar ou sequer a presença de um amigo durante o seu desenvolvimento, já que ela estava totalmente a cargo do governo americano. Tudo isso se torna intensificado do ponto de vista da narrativa quando, além de assumir o controle de Sherry na campanha de Claire durante um tempo, a gente percebe que nesse tempo de tela dela, ela estava tentando de maneira desesperada apenas encontrar a mãe dela, no meio do perigo que o vazio povoado por zumbis em Raccoon City proporciona. Com Ada, a situação é diferente, porque ela e Leon desenvolvem uma relação mais romântica. Aqui a narrativa proposta por Sugimura faz com que esse sentimento vá se desenrolando entre os dois personagens, num ponto em que a gente até chega a controlar a Ada na campanha de Leon para poder aumentar a identificação com ela, assim como acontece com Sherry na campanha de Claire. Mas no fim das contas, ela também acaba morrendo. E eu tô dizendo isso apenas para poder exemplificar que dentro desses 5 personagens existia um impacto na trama muito grande, que vai para além do que a Umbrella estava fazendo com a cidade usando seus experimentos. Mas raramente é algo valorizado, porque valorizar isso é um trabalho muito mais subjetivo. Sugimura colocou esses elementos lá para dar algo que não havia em diversos personagens de Resident Evil 1, backstory e profundidade. O backstory ou o plano de fundo desse personagem não precisa aparecer diretamente no jogo. Ele pode ficar sob a percepção do jogador ou sob a pesquisa dele através dos meios que a Capcom proporciona. E por isso o caso mais interessante de Resident Evil 2 é o do chefe da delegacia, o Irons. Quando você encontra a Irons, você o encontra com a filha do prefeito morta, em que segundo ele foi morta após se transformar em um zumbi. O chefe da delegacia inclusive tem um backstory muito mais interessante do que apenas a sua premissa principal de atrapalhar os protagonistas a avançarem. Foi ele, por exemplo, que impediu os Stars de continuarem as investigações sobre a Umbrella para poder levar a público o que aconteceu na mansão nos eventos do primeiro jogo. E ele também sabia dos segredos da delegacia e o que ela escondia, algo que vocês vão descobrir logo logo. Mas esse personagem é tão interessante porque o backstory construído para ele aqui, envolvendo até passagem pela polícia, permitiu que outros jogos desenvolvessem ainda mais a fundo essa trama dentro do imaginário dos fãs. Ninguém sabe se aconteceu de fato, mas a gente consegue especular. No Resident Evil Outbreak existe um file, um arquivo de texto, que narra uma notícia de jornal que conta que havia um serial killer fazendo diversas vítimas. Pessoas escutavam na calada da noite de Raccoon gritos de mulheres vindos do sistema de esgoto da cidade. Todas essas vítimas eram mulheres jovens, solteiras, brancas e louras, entre 18 e 23 anos. O arquivo não confirma que isso foi um trabalho de Irons, mas segundo outro arquivo, o departamento de polícia que ele comanda negou a relação desses eventos com o episódio da mansão como uma suposta tentativa de proteger a Umbrella. E curiosamente, a mulher que a gente encontra na mesa dele em Resident Evil 2 tem justamente essas características. Sugimura trabalhou em um personagem contando eventos que se alastraram pela franquia, e isso foi genial, e é graças a ele que entra o cenário mais emblemático do jogo. Em muitos momentos você vai se sentir sozinho nesse jogo, sem nem mesmo um único zumbi ocupando espaço na tela. Um dos cenários mais interessantes nesse sentido, por exemplo, é a parte do esgoto que faz a transição dele para o laboratório da Umbrella. Mas esse cenário, se assim, não foi à toa. Ele queria te contar uma história, ou pelo menos parte dela. O ambiente é amplo, não tem ninguém, com uma trilha sonora marcante e revela que poucos tinham acesso até ele. Mas chegar até aquele local só é possível graças a uma passagem secreta da delegacia de polícia.
A delegacia de polícia foi construída, na verdade, usando um prédio que antes era um museu. O local foi comprado pela Umbrella e toda a reforma foi financiada pela empresa, mas Irons ficou à frente do projeto, dando início às relações corruptas entre ele e a Umbrella. Essa reforma tinha como objetivo esconder o laboratório da empresa, bem como construir passagens de fuga e de acesso ao local, e é isso que faz essa delegacia ser tão excêntrica de ser explorada. Em diversos momentos, estamos em uma sala que remete a uma delegacia de fato, mas em outros momentos, até por amor à arte, Irons fez questão que as salas remetessem ao antigo museu. Por isso, a delegacia vai sempre revelando novas passagens secretas, chaves emblemáticas que marcaram toda a saga para destravar portas e salas que se tornaram icônicas pela imponência que elas proporcionam, mesmo tendo um único sentimento que a gente mencionou nesse vídeo todo: o vazio. É na delegacia que o jogo mostra que o silêncio desse vazio pode ser um grande aliado ao enfrentar um inimigo muito mais forte que outros logo no começo da história. Se você dominar a jogabilidade e prestar atenção no backstory criado, por exemplo, vai saber que para escapar dos Leakers, que aparecem logo no começo da campanha A, é só fazer silêncio andando devagar. O jogo não iria colocar um inimigo tão difícil no começo se ele não tivesse uma contraproposta para isso. Também é na delegacia que o silêncio colabora com a campanha B e faz com que do nada o Mr. X te persiga pelos corredores estreitos do local. Na maior parte das vezes tem apenas você, o cenário, uma música de fundo, e isso já é o motivo suficiente para o Mr. X começar a te perseguir. No fim, se olharmos com bastante atenção, Hideki Kamiya, com sua visão mais eletrizante para as coisas, de fato conseguiu criar cenas memoráveis para o jogo com um aspecto bem hollywoodiano e um ritmo de exploração que mescla combates e sobrevivência com poucos recursos muito bem. Não à toa ele conseguiu fazer o jogo dos sonhos dele repleto de ação dentro da Capcom eventualmente, apenas por ter tido mérito com Resident Evil 2, e foi um sucesso, mas foram a narrativa e a maneira como tudo é contado, elementos proporcionados pelas habilidades geniais com a caneta de Sugimura, que deram origem à maneira como Resident Evil 2 pode ser jogado e aos sentimentos que cada evento nas campanhas individuais conseguem despertar no jogador. E esse acúmulo de eventos extremamente bem posicionados diante das limitações daquela época, fazendo com que os desenvolvedores trabalhassem com muito pouco, fez com que Resident Evil 2 conseguisse driblar qualquer tipo de dificuldade e entrasse no pináculo da franquia. Para muitos, ele continua sendo o melhor da série, e não é à toa. Esse vazio ao entrar numa delegacia inóspita, completamente conceitual pela primeira vez em um jogo de terror, nem mesmo o remake conseguiu recriar com exatidão, usando gráficos muito melhores. E é muito interessante pensar que os protagonistas começam sozinhos no jogo e terminam da mesma maneira para poder se encaixar com esse clima apocalíptico. No fim das contas, o que ficou foi só o vazio. Mas deixa aqui no campo dos comentários qual é o seu Resident Evil preferido dessa era clássica. Aliás, você prefere a era clássica ou a era moderna? A era que surgiu depois de Resident Evil 4. Eu quero saber a sua opinião. E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra, você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui. Se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.